Hoje eu vou te falar como eu fiz a minha empresa sair do zero ao 100 mil de faturamento em menos de 12 meses. Como eu falei no título, hoje eu vou falar um pouco mais de como eu fiz a minha empresa sair do zero ao 100 mil de faturamento em menos de 12 meses. Para quem não me conhece, meu nome é Israel Soares, eu sou sócio e fundador de uma assessoria de marketing e hoje eu vou te contar como que eu fiz isso em tão pouco tempo. Eu era executivo de vendas de uma multinacional e nessa multinacional eu trabalhava diretamente com o diretor dessa empresa. Em que dentro dessa empresa, obviamente que por se tratar de uma empresa de vendas, a régua era muito alta, existia muita pressão e existiam muitos prós. Quais eram? Eu trabalhava diretamente com o diretor da empresa, eu estava em constante convívio com muitos empresários que faturavam 10, 20, 30 milhões aqui do Rio de Janeiro. Eu aprendia muito com esses caras e esses caras me tratavam de igual para igual. E quais que são os pontos de principais aprendizado? Cara, eu sempre era exigido as metas muito altas, eu sempre estava entregando, constante aprendizado, e eu desde cedo comecei a lidar muito bem com pressão, sendo cobrado desde cedo por esses empresários. E quais que foram os principais pontos de aprendizado? Primeiramente, estava sempre rodeado de muitos empresários, adquirindo muita experiência, estando muito perto desses caras, e logicamente estando perto deles, eu estava sempre tendo mais conhecimento, sempre aprendendo o que eles faziam em coisas que eles passavam na empresa deles. Esse empresário, do qual eu trabalhava para ele, o dono dessa multinacional, ele tinha uma mentoria fechada para empresários que faturavam acima de 1 milhão mensalmente. Então eu estava incluso dentro desses caras, eu estava aprendendo e eu acompanhava todas as semanas as mentorias. Então tudo isso, esse conglomerado de coisas, fez com que a minha experiência e know-how, conhecimento técnico para a empresa, fosse para outro patamar, fosse para outro nível. E com isso eu consegui, logicamente, ter muitas propostas, fazendo muito network juntamente desses caras. Dois fatores que contribuíram muito na minha jornada são eles, o resultado e o network. Por quê? Porque quanto mais resultado eu tinha, mais eu me mantinha no topo e mais pessoas se conectavam até mim, mais eu conhecia empresários de alto escalão. E conforme eu ia conhecendo essas pessoas, mais o meu nome ia sendo levado para longe e esse network que eu estava fazendo com esses empresários levava o meu resultado para fora. Dentre tudo isso que aconteceu e todo esse network que eu fiz, eu recebi muitas propostas tanto de multinacionais como outras empresas, até mesmo concorrentes dessa que eu trabalhava. Eu conheci um estrategista de marketing, que falou meu nome numa empresa que ele trabalhava lá em Alphaville, São Paulo, de onde eu estava recebendo a proposta. Por quê? Ele citou o meu nome naquela empresa, falou um pouco dos meus resultados e o dono dessa empresa, obviamente, decidiu marcar uma reunião comigo e fazer uma proposta nessa reunião. Dentro dessa reunião, ele fez uma proposta para estar indo para Alphaville, São Paulo, morar lá e trabalhar para ele, full time na operação dele, logicamente, entregar os melhores resultados. Com isso, eu fui para Alphaville, São Paulo, fui morar lá. Eu estava namorando na época aqui no Rio de Janeiro, e mesmo com isso eu decidi que era uma oportunidade para minha vida. Fui para Alphaville, São Paulo, fui trabalhar para esse cara. Passei 3 meses trabalhando direto para esse cara. Desses 3 meses que eu trabalhei com esse empresário, no primeiro mês eu fiquei em segundo lugar com todos os vendedores de venda. No segundo mês eu também fiquei em segundo lugar e no terceiro mês eu já bati a meta, que era a minha meta pessoal de estar em primeiro lugar. Dentre todos os mais 10 vendedores, eu fiquei em primeiro lugar com as vendas da empresa. Tá? Nesse momento eu defini, era a hora para eu começar a empreender paralelamente com tudo isso que tinha acontecido. Tá? Era o momento certo para eu começar a empreender e abrir uma empresa. Eu abri minha empresa e, logicamente, meio período eu também trabalhava para esse empresário, continuei entregando resultado. Porém, aconteceu que esse empresário descobriu, e logicamente pela cultura da empresa, por todos os fatores que esse empresário tinha, ele achou que era melhor me desligar dessa empresa para que eu tocasse o meu caminho, logicamente tocasse a minha operação. Nesse momento eu tinha acabado de abrir minha primeira assessoria de marketing e o que eu estava fazendo com todas as vendas e todo o resultado que eu trazia para aquelas empresas não funcionaria para o meu negócio, porque agora eu estava totalmente envolvido na operação, no tático e no estratégico da minha empresa. Então eu tinha que vender, tocar todos os processos dentro da minha empresa e eu só tinha um sócio para contar. Logicamente foi a partir disso que nós começamos a crescer o nosso negócio. Lembrando que essa história nunca foi uma linha reta, No primeiro dia nós abrimos a assessoria com 3 sócios, éramos eu e mais 2 sócios. E nesse meio tempo, um dos sócios saiu, tá? Nós estávamos ali com 3 clientes, faturando já quase 10 mil reais, porque nós tínhamos um ticket médio de 3 mil reais. E nesse meio tempo, um dos sócios saiu levando mais da metade do faturamento. E isso quebrou totalmente as minhas expectativas.
que era finalizar o ano, aquele ano, com um faturamento de 20 mil reais. Logicamente, isso não nos abalou a ponto de que nos fizesse parar a empresa. A gente entendeu o que tínhamos feito de errado, entendemos que trouxemos um sócio para dentro que não era o melhor dos sócios naquele momento, e nós decidimos voltar e voltar com muito mais foco. Foi aí que nós voltamos a crescer a empresa, voltamos com muito mais foco, muito mais know-how e conhecimento, porque nós estávamos investindo tudo que estava vindo em aprendizado, em network, em mentoria, para que a gente conseguisse crescer a empresa com o melhor tempo possível. E com isso, nós chegamos no faturamento de 40 mil reais. Com o faturamento de 40 mil reais, nós estávamos um passo acima do mercado. Por quê? Porque nós tínhamos muitos clientes, nós tínhamos todo o poder de que 2 sócios, já tinha ali um time de 5 pessoas tocando, e que nós conseguíamos fazer tudo, mesmo que estávamos no operacional nesse momento, nós conseguíamos tocar o tático e o estratégico da empresa sem se envolver 100% no operacional. Então nós já estávamos em um momento que a gente conseguia sair mais da operação e olhar para cima, olhar de fato no que iria trazer resultado para o nosso negócio. Como nós estávamos faturando um pouco mais de 40 mil reais mensalmente, nós estávamos amadurecendo com o tempo, logicamente investindo muito em mentoria e em aprendizado. Isso foi muito importante, lembrando que nós não éramos os melhores, mas nós estávamos investindo para isso. E logicamente, com todo o aprendizado que nós fomos colhendo ao decorrer dos meses, nós recebemos uma proposta bem inusitada, por sinal, de uma pessoa que eu conheci lá atrás, na primeira empresa que eu trabalhei, na multinacional que eu trabalhei, eu fiz o network, eu conheci uma pessoa, e essa mesma pessoa sempre me acompanhou no Instagram. Essa pessoa fez uma proposta na nossa empresa. Logicamente, eles sentaram, avaliaram os números baseado em quanto a gente faturava, em quanto sobrava no caixa, na última linha de caixa, e essa pessoa fez uma proposta por 33% da nossa empresa para se tornar um sócio igualitário na nossa operação. No primeiro momento, isso foi muito bom, ao mesmo tempo que foi espantoso, a gente não esperava receber esse tipo de proposta. Isso foi muito bom, por quê? Porque nós sabíamos, de alguma forma, nós sabíamos que estávamos no caminho certo, que a gente estava progredindo. Todo investimento em aprendizado e experiência que nós estávamos sim amadurecendo, isso estava trazendo bons frutos, né? De alguma forma a gente estava aprendendo com tudo isso, tá? Então, uma conversa dura, que logicamente demorou 5, 7 dias com o meu sócio atual, nós decidimos aceitar essa proposta dessa pessoa que estava entrando, e ele entrou com um investimento na nossa empresa e entrou como sócio igualitário de 33,3% da empresa. Isso foi muito importante, por quê? Porque com o investimento dele, lembrando que nós não tiramos dinheiro no primeiro momento, nós conseguimos investir bastante em tráfego pago e em outras pontas dentro da empresa, que fez com que a nossa empresa dobrasse de tamanho rapidamente. Nós fomos ali para os 80, 90 e passamos de 100 mil de faturamento em muito menos tempo do que nós mesmos acreditávamos, tá? Lógico que com todo esse crescimento vieram algumas turbulências e dores de cabeça, que é normal acontecer nesse tipo de negócio, nesse tipo de empresa, até porque nós entregamos serviços, todos os nossos clientes estavam tendo bons e muitos resultados, o ponto eram os processos internos, o que nós estávamos fazendo internamente dentro da nossa operação, que não estava 100% redondo, né? Não estava 100% redondo, principalmente para esse terceiro sócio que entrou, que ele queria que basicamente todas as coisas funcionassem da forma que ele queria. Com a compra desse sócio de 33% da empresa, vieram muitas empresas para o nosso negócio. O acordo era que ele trouxesse algumas empresas que ele tinha um network, um conhecimento, que precisavam dos nossos serviços, e ele trouxe. E com isso, a nossa empresa dobrou de faturamento muito rápido e fomos para casa de 100 mil rapidamente. O ponto principal é, ao decorrer dos meses, nós estávamos tendo muitas dores de cabeça, tá? Nós não estávamos encaixando a comunicação, e eu e o meu sócio do início, nós estávamos discordando de muitas coisas em relação a esse terceiro sócio. Muitas coisas estavam ficando de lado porque ele estava ultrapassando a casa dos contratos. Então, as informações não ficavam claras, nós não estávamos assinando contrato com empresas maiores, as coisas ficavam extremamente fúteis porque ele não queria fazer as coisas serem 100% certas, fazer da forma que já acontecia na nossa empresa. E aí chegamos a um ponto que é super importante aqui. E eu e o meu sócio decidimos que era o momento de encerrar essa sociedade. E logicamente, depois disso tudo que aconteceu, abrimos uma outra assessoria que é da qual estou tocando nesse exato momento. Agora, com muito mais aprendizado, com muito mais network, com muito mais confiança em relação aos nossos clientes e logicamente sempre entregamos muitos resultados para os nossos clientes.
todos os clientes da nossa antiga assessoria vieram conosco para essa nova, então conseguimos fazer muito bem essa transferência de contratos e todos aceitaram muito bem porque a nossa confiança, a nossa autoridade é o que mais importa, o resultado que nós entregamos para os nossos clientes é o que mais significa aqui. O ponto principal eu vou falar aqui no meu canal sobre a importância de você ter aprendizados, de você construir algo ao longo do caminho e, logicamente, que você saiba superar etapas, porque vão aparecer muitos desafios na tua vida e nós vamos estar juntos aqui no meu canal para conseguir passar por todos eles.